Continuando. Outro subtítulo: desenvolvimento. No mindset de crescimento, as pessoas não apenas buscam o desafio, mas prosperam com ele. Quanto maior o desafio, mais elas se desenvolvem. E em nenhum lugar isso pode ser visto com mais clareza do que no mundo dos esportes. Você pode observar as pessoas se desenvolverem e crescerem. Mia Hamm, a maior jogadora de futebol de seu tempo, diz isso com clareza. Durante toda a minha vida joguei acima de minha categoria, isto é, desafiei a mim mesma com gente mais velha, mais forte, mais habilidosa e mais experiente. Em suma, melhores do que eu. Primeiro, jogou com o irmão mais velho. Em seguida, aos 10 anos de idade, entrou para a equipe de meninos de 11 anos. Depois se lançou na principal equipe universitária dos Estados Unidos. Todos os dias eu procurava jogar no nível deles e melhorei mais depressa do que julgava ser possível. Patrícia Miranda era uma aluna do ensino médio, gordinha e sem físico atlético, que queria dedicar-se à luta livre. Depois de uma contundente derrota, alguém lhe disse: "Você é uma piada." Primeiro ela chorou, depois se decidiu. Aquilo realmente me fez tomar uma atitude firme. Eu precisava ir adiante e tinha de saber se a dedicação, o esforço e a concentração no treinamento poderiam de alguma forma fazer com que me afirmasse como lutadora. Como conseguiu chegar a essa decisão? Miranda havia levado uma vida sem desafios, mas quando a mãe morreu de aneurisma aos 40 anos, ela com 10, descobriu um lema. Quando você jaz no leito de morte, uma das coisas mais sensatas que poderia dizer é: eu realmente procurei me conhecer. Esse sentimento de urgência ficou marcado em mim quando minha mãe morreu. Se você passar pela vida fazendo somente o que é fácil, deve se envergonhar. Assim, quando a luta livre lhe apresentou um desafio, ela estava preparada para enfrentá-lo. Seu esforço foi recompensado. Aos 24 anos, foi Miranda quem riu por último. Ganhou a vaga em sua categoria de peso na equipe olímpica dos Estados Unidos e voltou de Atenas com a medalha de bronze. E o que aconteceu em seguida? Entrou para a faculdade de Direito da Universidade Yale. As pessoas lhe diziam para ficar onde já era campeã, mas Miranda achou mais estimulante começar novamente de baixo e ver que conquistas poderiam seguir dessa vez. Outro subtítulo: desenvolver-se além do possível. Às vezes, as pessoas de mindset de crescimento se esforçam tanto que realizam o impossível. Em 1995, o ator Christopher Reeve caiu de um cavalo, quebrou o pescoço, a medula espinhal, se separou do cérebro e ele ficou completamente paralisado do pescoço para baixo. A ciência médica disse: "Sinto muito, adapte-se a isso." Reeve, no entanto, iniciou um extenuante programa de exercícios que exigia a movimentação de todas as partes do seu corpo paralítico por meio de estímulos elétricos. Por que não poderia aprender a se mover novamente? Por que seu cérebro não poderia voltar a transmitir ordens a que o corpo obedeceria? Os médicos advertiram-no de que não havia jeito e que o resultado seria a decepção. Já tinham visto outras pessoas na mesma situação e não era bom sinal para sua adaptação. Mas, na verdade, o que mais ele poderia fazer com o tempo que tinha diante de si? Haveria um projeto melhor? 5 anos depois, Reeve começou a recuperar os movimentos. Primeiro aconteceu com as mãos, depois os braços, em seguida as pernas e finalmente o tórax. Estava muito longe da cura, mas os exames cranianos mostraram que seu cérebro novamente mandava sinais para o corpo e que o corpo reagia. Ele não apenas ampliou sua capacidade, mas mudou completamente a maneira pela qual a ciência vê o sistema nervoso e seu potencial de recuperação. Ao fazer isso, abriu um novo panorama para a pesquisa e uma nova via de esperança para as pessoas portadoras de lesões na medula espinhal.
Próximo subtítulo: prosperar no que é seguro. É evidente que as pessoas de mindset de crescimento prosperam ao ir além de seus limites. E como prosperam as pessoas de mindset fixo? Quando as coisas estão seguramente ao seu alcance. Se as coisas forem muito desafiadoras, se não se sentirem inteligentes nem talentosas, elas perdem o interesse. Observei isso acontecer ao acompanhar alunos do curso básico de medicina durante o primeiro semestre de química. Para muitos deles, aquele era o destino de suas vidas, tornarem-se médicos. E é justamente o curso de química que define quem atingirá seu objetivo. É um curso bastante puxado. A nota média é que em cada prova é 5, para estudantes que raramente tiravam menos que 9. A maior parte começou com grande interesse pela química, mas ao longo do semestre algo aconteceu. Os alunos de mindset fixo permaneceram interessados somente enquanto se davam bem. O interesse e o prazer dos que acharam o curso difícil reduziram-se muito. Não eram capazes de satisfazer-se com um curso que não servia como confirmação de sua inteligência. Quanto mais difícil fica, relatou um aluno, mais eu preciso me obrigar a abrir o livro e estudar para as provas. Antes, a química me estimulava, mas agora, quando penso nessa matéria, tenho uma sensação desagradável no estômago. Em contraste, os alunos de mindset de crescimento continuaram a demonstrar o mesmo grau elevado de interesse, mesmo quando achavam a matéria muito desafiadora. É muito mais difícil do que eu imaginava, mas é o que quero fazer. E, portanto, isso me torna ainda mais decidido. Quando me dizem que não serei capaz, é aí que eu me dedico mais. O desafio e o interesse caminhavam juntos. Presenciamos o mesmo fenômeno em alunos mais jovens. Demos quebra-cabeças instigantes a alunos da quinta série e todos adoraram. Mas quando aumentamos o grau de dificuldade, as crianças de mindset fixo demonstraram grande queda em seu nível de satisfação. Também mudaram de ideia a respeito de levar os quebra-cabeças para casa, a fim de se exercitarem. Não preciso, pode ficar com eles, tem outros iguais, mentiu uma das crianças. Na verdade, passaram a ter horror aos quebra-cabeças. O mesmo aconteceu com crianças que melhor resolviam os enigmas. Ter talento para quebra-cabeças não impedia a queda do interesse. As crianças de mindset de crescimento, por outro lado, não conseguiam abandonar os problemas difíceis. Eram os que mais agradavam e eram essas as que queriam levar os quebra-cabeças para casa. A senhora poderia escrever o nome desses quebra-cabeças? Pediu uma criança, para minha mãe comprar outros depois? Não faz muito tempo, me interessei em ler a respeito da russa Marina Semyonova, grande bailarina e professora de dança que descobriu uma maneira nova de selecionar seus alunos. Era um teste inteligente para revelar o mindset, conforme conta um de seus ex-discípulos. Primeiro, os estudantes têm de passar por um estágio probatório, durante o qual ela observa as reações aos elogios e às críticas. Os mais receptivos às críticas são considerados promissores. Em outras palavras, ela separava os que se entusiasmavam com o que era fácil, aquilo que já haviam dominado, daqueles que sentiam atração pelas dificuldades. Nunca me esquecerei da primeira vez em que me vi dizendo: isso é difícil, é divertido. Naquele momento percebi que estava mudando meu mindset. Continuo no próximo vídeo.